Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Ontem estava aqui, você viu aí minha tia já dando uma chacoalhada no pezinho dela, uma Meu Deus bênção. do céu, muito lindo, né? O agir de Deus é muito, o agir de Deus é tremendo, né, gente? Basta confiar e entregar. Pouco a pouco, ela vai se recuperando, né? Ontem foi lá na massagem com ela tem os tratamentos que ela faz. E hoje eu queria orar também pela minha tia, minha outra tia que cuida dela, a irmã dela, cuidou da minha avó, cuidou da minha avózinha durante muitos anos aí. Hoje minha avózinha hoje completa 8 anos que minha avózinha faleceu. E ela faleceu no dia do aniversário da filha dela que tanto cuidou dela. Hoje minha avózinha completaria 99 anos esse ano, agora, mês passado. E agora, bom, essa minha tia é uma tia maravilhosa. Ela não casou, ela se abdicou à mãe dela, cuidar da mãe dela a vida inteira, se dedicou. Imagine a E honra e o galardão que essa pessoa não vai receber, né? Quando chegar na glória. agora tá cuidando. Além da Ana Maria, vamos orar por quem mais? Qual o nome dela? É Rosiane. Rosiane. E agora tá cuidando da minha tia Rose aqui, minha tia Rose tá cuidando da minha tia Ana com muito carinho, muito amor aqui. E hoje ela completa 70 aninhos. Olha que maravilha, 70 aninhos. Eita. Muita saúde Glória a para Deus. ela, da vida longa aí. Orar, porque exatamente por estar enfermo, eu vou orar pelos enfermos. Vamos lá, gente. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Deus soberano, Deus tremendo, Deus que nunca falta com a fidelidade para conosco. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo pão físico, pelo pão espiritual, Senhor, o pão da vida que nós temos em nossos corações. Muito obrigada, Senhor, pela grande salvação que nos foi alcançada, Pai, que nos foi dada como presente por Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pelo teto que nos abriga. Obrigada, Senhor, pelas vidas aqui representadas. E nesse momento específico, nós entregamos a vida da dona Ana Maria, que se encontra quase enferma, já se recuperando, Senhor. Ontem já vimos a mostra da tua ação, do teu agir, Senhor. Obrigada, Pai. Veremos coisas grandes, Pai. Pelos olhos da fé eu vejo. Oramos também pela dona Rose, que cuida da bom ânimo, Senhor. Dá bom ânimo à tua filha amada, que cuida com carinho, que cuidou da mãe e agora cuida da dona Ana Maria. Cuida dela, Senhor. Só tu, Senhor, para abraçar, para cuidar, para zelar por essa vida linda, maravilhosa, que hoje faz 70 anos. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da Rutinha, que está aqui hoje com essa dor nas costas. Senhor, é a tua palavra que diz que tu já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Crendo nessa premissa, Senhor, nós pedimos e clamamos. Passa a tua pomada sanadora sobre as costas da Ruth, sobre articulações, Pai. Onde ela estiver sentindo dor, que vá embora essa dor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Pai, pela saúde do seu Mário. Pai, eu peço a Deus, Senhor, peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pela saúde deste homem forte que está aí agora, quase da minha idade, somos da mesma idade, peço pela minha saúde também, que eu estou um pouco, resfriada, que tu leves também pela saúde do Fábio, que está em Salvador, Senhor, já domingo viaja para o lugar dele, para o domicílio dele. Pai, agora que o teu Santo Espírito venha nos ensinar, através da tua palavra, o pão que nós temos para hoje. Da tua palavra, Senhor, nos ensina que nada seja do teu desagrado, mas que as batidas do nosso coração sejam as tuas batidas, Senhor, as batidas do teu coração. Aprendamos contigo. Espírito Santo nos ensina que nada venha atrapalhar
essa nossa comunhão hoje contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, dona Lucinha, uma vez o Fábio deu um testemunho aí, e eu vou contar só uma partinha dele, mas é rapidinho. É, ele falou assim que tinha um senhor que tinha um filho doente, ele orava pelo filho, o filho não se curava. Aí um dia ele, não sei se eu estou correto, se estou lembrando correto, mas um dia ele foi e ficou sabendo de um menino também que estava doente. Então ele falou que ele começou a orar para outra criança para sarar. E porque ele orou para essa outra criança, a dele foi curada. Então, porque a senhora está orando para a gente ser curada, a senhora também vai. Porque quando a gente faz pelos outros, Deus faz por nós. Era isso. Eu nunca esqueci esse que o Fábio falou. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse testemunho é muito forte, Ruth. Eu vou É. ver se eu trago esse irmão para trazer pra gente esse testemunho. Estava falando um ponto interessante sobre a diferença de disciplina e devoção, sabia? Eu até falei, nossa, eu vou comentar isso hoje. Porque a gente Amém. fala sempre em disciplina, né? Disciplina, o Sim. quanto a gente deve ser obediente e disciplinado. Só que eles estavam falando o seguinte: a disciplina é algo nosso, que vem da gente. Eu vou ser disciplinado, eu vou fazer, é baseado na gente. E nós somos falhos. A devoção é diferente. A devoção é a rendição. Você se rende. E eu não vou fazer aquilo que eu vou pregar a palavra, eu vou ler a Bíblia, eu vou participar do devocional. É diferente de você se render e ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo todos os dias, e a partir disso você seguir seu caminho. Ou seja, a devoção, ela é melhor do que a disciplina, né, em si. O que eu quero dizer não é que ela é melhor, a gente, pelo que eu entendi, a gente deve firmar o nosso caminho, né, a nossa trajetória ali, não baseado na disciplina, mas baseado na devoção, sabe? E a disciplina acaba sendo uma consequência ali. Achei maravilhoso isso aí. Alguém Vamos. quer ler pra gente Marcos 1? Quer ler pra gente, dona Lucinha? Vou ler do 1º ao 20. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Isaías. Isso aí está em Isaías, né? Está em Malaquias também. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com Espírito Santo. Aleluia. Batismo é a tentação de Jesus aqui, na minha versão, a divisão aqui. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo.
Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando ali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Amém. Eita, meu Deus. Só nesse capítulo aqui já tem muito pano para as mangas, né? Nesse pedacinho de capítulo, do 1 ao 20. Como ele acelera, né? Quando a gente compara, eu tava comparando aqui com Mateus, se a gente fosse fazer um paralelo, ele já tá no capítulo 4 já. Ele, enquanto lá em Mateus ele fala do nascimento de Jesus, né? Da perseguição, da vinda dos magos, da fuga para o Egito, né? A matança das crianças inocentes ali por Herodes. E aqui ele já vem na pregação, né? Aqui bem no princípio, né? Falando ali de João Batista já, né? Já falando ali de João Batista pregando, né? Trazendo ali, batizando, arrependimento, né? Batismo de arrependimento, né? Para a remissão dos pecados. Né? E ele já sinalizando, né? Que aquele que viria seria batizado pelo Espírito Santo. E é muito engraçado, né? Porque João Batista fazia o batismo ali, mas ainda não era o Espírito Santo, né? Que descia, né? É, somente quando Jesus, né? Que apareceu, que realmente veio o Espírito Santo. E a gente tem aquela simbologia né, da pomba branca, né? Simbolizando o Espírito Santo vindo sobre Jesus. Tem a tentação também, né? Então a gente aqui em Marcos, a gente vê bem sintetizado também. É, a caminhada de Jesus no deserto durante 40 dias, né? E, e o diabo tentando Jesus, né? Lá em Mateus a gente vê com um pouco mais de detalhe, né? É, foram 3 situações onde Jesus foi tentado pelo diabo, né? A primeira delas era transformar a pedra em pão, né? Para que ele comesse. É, se vocês me recordarem, me ajuda aí, gente. Porque tem a pedra em pão, tem a questão que ele pede para pular também, né? Ele pede para se Deus é Deus mesmo, pula aí, ele vai te salvar, né? E ele fala, né? Jesus respondeu aqui, ó, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele, né, darás culto, né? E o diabo também oferece, né? Oferece muitas riquezas para Cristo, né? E aí sim, Jesus, né, Cristo passando por todas essas provações sai do deserto, né? Olha só que maravilha, né? E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam, né? Vou parar um pouquinho aqui para vocês comentarem. Justamente esse ponto aí que eu estava refletindo aqui, desde a hora que a dona Lucinha leu, interessante, né? Não sei se a Bíblia fala em algum lugar de que forma os anjos serviram Jesus, né? Uma vez que ele estava no deserto ali, no jejum total. Pelo menos não detalhadamente. Mas eu estava refletindo sobre esse ponto, né? Por exemplo, nós nunca estamos sozinhos. Não importa onde nós estejamos, ou o deserto que nós estejamos enfrentando,
eu entendo dessa passagem que os anjos, que Deus sempre estará conosco, e os anjos estarão nos servindo também. Eu não sei exatamente aonde, mas a Bíblia fala que os anjos estão a nosso serviço, né? Acho que tem até uma passagem que fala sobre isso, né? Eu não lembro aonde, que fala o que é o homem para que o Senhor os envie para o servir, né? Isso reflete aí o quão Deus nos ama, qual a importância que nós temos para eles, né? Então isso é muito bonito porque assim a gente pode ter essa confiança, né, de que mesmo que nós estejamos no deserto, mesmo com o inimigo ao nosso redor, a gente pode ter certeza que os anjos de Deus estarão conosco, estarão lá para nos servir, para nos proteger, né? E a qualquer momento que nós clamarmos, que nós chamarmos o Senhor, Ele nos ouvirá. Graças ao sacrifício de Jesus, né? Nós temos essa conexão direta com Deus. Então, é interessante esse pedaço aí, né? Como será que os anjos serviram a Jesus, né? Se alguém tiver essa resposta aí, eu gostaria de saber. Como é que é? Repete aí. E a Bíblia fala que Jesus estava no deserto e os anjos o serviam, né? Jesus estava no deserto em jejum. Sim. Como os anjos o serviam, né? O serviam em que sentido? Ah, isso não fica claro na Bíblia para nós, né? Não sei se alguém tem essa, mas a despeito dessa curiosidade, eu não sei se ficou claro o que eu falei, mas assim, o entendimento que eu tenho é que a gente nunca estará sozinho. Sempre haverão anjos ali para nos servir, para nos proteger também, sabe? Eu imagino que os anjos estivessem ali protegendo Jesus também, né? Enfim, talvez dos perigos do deserto, eu não sei, mas em Salmos, inclusive, diz que mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temamos, pois o Senhor estará conosco. 1.000 caminharão ao nosso lado, 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e não seremos atingidos. E os anjos nos protegerão. Então, assim, independente do deserto que nós estejamos passando, ou a situação difícil, ou onde quer que estejamos, terão anjos acampados, enviados pelo Senhor para nos proteger, né? Então é isso que chamou a minha atenção, hein, quando na palavra fala que os anjos o serviam. Eu acho que os anjos estão aqui para nos servir também, né? Assim, em Mateus, não está bem claro, James, assim, de como ele serviu, mas em Mateus, na tentação de Jesus, né, foram 3 tentações que o inimigo fez a ele, e aí no verso 11 do capítulo 4 de Mateus diz assim, eu vou ler do 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás. Isso ele já tinha tentado 3 vezes, né? Aí na terceira vez Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. Não seria depois dos 40 dias de jejum? Talvez, né? A Bíblia não deixa bem claro, mas o que eu entendi aqui é que depois do jejum de 40 dias, aí o inimigo, né, derrotado, viu que não tinha vez sobre Jesus, que não tinha
né? Ingerência sobre a vida de Jesus, deixou, e aí chegam os anjos e o servem. Eu não sei de que maneira, se eles conduziram, se ele deu algum alimento, porque a primeira tentação do diabo a Jesus foi: transforma essas pedras em pão, se tu és o Filho de Deus. E aí Jesus refuta dizendo: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai, né, da boca do Senhor. Então, como a primeira tentação foi essa, transforma essas pedras em pão. O diabo viu que ele estava faminto, estava em jejum, e aí depois, aí seguiram mais duas tentações e Isso, o inimigo foi embora e chegaram os anjos servindo. Eu acho que é mais exatamente. por Foi aí. isso Dona aí. Lucinha, muito Oh. faz sentido. Na sua versão, ela fala, como é que está escrito aí? Fala que e os anjos o serviam ou os anjos o serviram? Os anjos o serviam. Em Marcos, que nós acabamos de ler, na minha versão tá. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás e vivia entre as feras. E os anjos o serviam. Nessa versão aqui de Marcos, é como se os anjos estivessem ali protegendo das feras, né? Estava todo tempo ali, como a gente, como você disse muito bem, nos nossos desertos tem sempre anjos protetores, né? Ao nosso redor, porque o inimigo fica ao derredor, mas os anjos ficam ao redor protegendo. Já em Mateus, ele diz: então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. Aqui eu já entendo que seria mais a parte alimentar dele, que ele estava faminto 40 dias, não sei, são que ele realmente Conjecturas, né? são conjecturas, porque Independente se foi para servi-lo após a fome ou para protegê-lo das feras, né, dona Lucinha? O que importa é que a gente pode ter esse esse penhor, essa garantia que nós estamos sendo é, protegidos. Deixa eu ver. exato. É uma coisa que eu Obrigado. aprendi aqui sobre essa questão do jejum. O jejum ela é uma preparação, né? É uma preparação para uma guerra espiritual, né? Então Jesus, quando ele passa por esse jejum aqui, ele está se preparando para o ministério dele, né? Tanto é que quando ele recebe o Espírito Santo ali, ele é batizado, ele se retira, né, para passar por esse jejum, por esses 40 dias, se preparando para todo o ministério dele que virá, né? Então é uma preparação. E até eu lembro que uma vez eu estava fazendo um retiro e a pastora até falou, olha, jejum não é dia de fazer jejum quando a gente está em guerra, né? Quando a gente está em guerra espiritual ali, né? A gente tem que fazer jejum antes, né? Como uma preparação. Mas quando nós E estamos passando pelo momento de turbulência, a gente tem que se alimentar, a gente tem que estar preparado, tem que estar forte, porque né, se a gente, pra gente estar fortalecido para poder passar por aquela situação, né? Então Jesus veio passando ali, né? Né, passando ali pelo jejum dele como uma preparação para todo o ministério que viria, né? Pela frente ali, né? E aqui o meu entendimento é esse mesmo aqui, ó. Claro que eu acho que, né, com certeza os anjos estavam ali atuando com Jesus, né, como atua conosco também quando nós estamos jejuando, né? Mas com isso deixou o diabo e eis que, né? Então esse eis que, né, dá a indicação que logo após, né, o encerramento do jejum, né, os anjos vieram, né, e acompanharam Jesus ali, né, o serviram, né? E esses serviram, eu imagino que é até hoje, né? Nunca mais pararam, né? E serviram durante todo o ministério dele, né? Aqui na Terra e até hoje o servem, né? inclusive, Fábio, como eu já disse para vocês, que eu teve uma época em que eu evangelizava no presídio, e eu sempre jejuava antes de ir, porque a guerra espiritual lá dentro é muito grande. E foi exatamente o que você disse. Foi alguém uma pastora que você falou, que disse para você que Foi lá do Muriá, pastora Débora, não, do Muriá. pronto, sempre jejua antes, né? Enquanto você está ali, né, no propósito, você está jejuando. Mas no dia que você vai para a peleja, aí não é bom estar em jejum. É isso? Pois Isso então eu mesmo. estava fazendo sem saber. Eu estava fazendo certo. Eu jejuava antes, mas no sábado que a gente ia para o presídio, eu não jejuava. E assim mesmo voltava fraca, fraca, às vezes com dor de cabeça, com dor no corpo. Imagine, né? Quando João Batista chegou lá em Israel, nessa época da pregação, Israel estava vivendo
um tempo de muita corrupção. E Roma e Israel, grande corrupção. Eu acho que uma das pessoas que mais teve trabalho de pregar o evangelho, antes de Paulo, foi João Batista. Sem contar Jesus, porque Jesus é dupla natureza, né? Divina e humana. Mas, assim, em termos de homem mesmo, de humanidade. João Batista veio numa época muito difícil, né? Onde estava vivendo um momento de total corrupção, né, Israel? E aí João Batista entrou com força, né? Nesse verso 2, deixa eu ver, como está escrito no profeta Isaías: eis quem viu o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Ou seja, João Batista estava aqui, o Senhor enviou João Batista para preparar o caminho para o Messias. Se Jesus teve a dificuldade que teve para poder convencer os judeus, vocês imaginem João Batista, né? Israel estava vivendo em total corrupção. Então, assim, tudo aquilo que pregamos nesse verso 2, como está escrito em Isaías, olha só, tudo a palavra de como está escrito, como está escrito. Então a gente tem que ter muito cuidado realmente com aquilo que a gente vai dizer, falar, em termos de palavras de Deus, de testemunhar, tudo tem que ter base bíblica, não pode ser na base do achismo, né, Fábio? Eu acho que nada que a gente disser, assim, em termos de ensino do evangelho, pode ser com base no achismo da gente. Precisa da confirmação, Agora nós não afirmamos como é que os anjos serviam. Nós achamos, porque aqui está dizendo que ele estava perseguido pelas feras e os anjos serviam. Lá em Mateus já é dizendo que quando o inimigo deixou, os anjos o serviam. A gente já acha, a gente não pode dizer. Com base nisso era comida, foi. Os anjos trouxeram pão, leite, bolacha para Jesus, não pode, né? Porque a gente está aqui falando, né, aqui no nosso entendimento. Então, esse verso 2 ele é muito enfático nisso, como está escrito no profeta Isaías. Eita, minha voz está horrível, né? Eu hoje não vou falar muito não, gente, porque quanto mais eu falo, mais eu tuço aí. E fico suando e é um calor. Meu Deus do céu. Amém, né? Assim, aqui nessa parte de João Batista, a senhora estava comentando, me lembrou aqui da humildade de João Batista, né? A senhora falou que ele tinha tanta dificuldade né, pregar o evangelho ali. E aí me veio a lembrança, né, que João Batista, o pai dele, né, Zacarias, era o sumo sacerdote, né? A gente até comentou, né, que João Batista, ele tinha por direito, né, um espaço ali dentro do Sinédrio, né? Mas ele se abdicou, né? Ele se abdicou e ele se revoltava muito com isso, né? E falava muito, né? Pregava muito sobre isso, né? Então, João Batista ele vivia no deserto, né? Ele não vivia, mesmo ele podendo viver, né, dentro da mordomia, né? Ele se abdicou de toda aquela mordomia para pregar o evangelho e falar a verdade, né? Então, ele falava muito e isso mexia muito com os fariseus, né? Mexia muito com os judeus ali da época, né? Que porque ele pregava muito a humildade, né? Ele falava muito sobre, né? E ele preferia viver ali no deserto, né? Viver ali, né, na verdade, na humildade, caminhando, né? E pregando, né, a verdade, né? Sobre, né? E dedicado, né? Totalmente dedicado a Jesus. Ele não tinha, né, parcialidade, né? Ele tava era o sim, sim, não, não. Então ele era tido como muito duro, né? É uma mensagem muito dura e as pessoas tinham medo dele, né? Porque sabiam que ele falava a verdade, né? Que a mensagem dele era uma mensagem poderosa e, e além disso ele era um deles, né? Ele era um deles, ele tinha por direito, né? Mas ele se abdicou, né? Ele se abdicou por amor a Cristo, né? Por amor a Deus, né? A devoção dele, né? Uma coisa, Somário, você quer comentar algo, Somário? ele não Fala, era fala. bajulador. Não, João não era nem um pouco bajulador, porém muito humilde, como o Fábio disse. Muito humilde. Eu não sou digno de desatar a sandália de Jesus, né? Deixar a vez aí para Mário, que não faz. Eu estava só recapitulando aqui o que vocês estavam falando, estava procurando aqui. Mas eu já achei também, sei que já tinha lido essa parte também, que os anjos viram, né? Agora que os anjos serviram, propriamente a gente sabe, né? Porque
Essa palavra aqui me leva lá em Joel, capítulo 2, versículo 19. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos enviarei o trigo e o vinho e o azeite, e sereis fartos deles. E não mais fareis de vós opróbrio entre os gentios. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e o lançarei em uma terra estéril e desolada, com a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E o seu mau cheiro subirá, e também a sua podridão, porque ele fez grandes coisas. Não temas, ó terra, não temas. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fará grandes coisas. Não temais animais do campo. Olha só, não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore dará seu fruto, e a figueira e a videira darão a sua força. Então, alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará a chuva temporal moderadamente. Ele fará para descer para vós a chuva temporal e seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Sabe, amados, nosso Deus, ele cuida de nós todo o tempo. Pode ter certeza disso. Nós não precisamos temer nada. Nosso Deus cuida de nós. Olha, amados, eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui ontem, antes de ontem, aqui no Grande ABC, em Santo André, deu uma chuva como antes nunca vista. O céu, durante 40 minutos, não parava de trovejar, cada trovão assim, batia assim, aqui. O povo pensou que Jesus estava voltando, você acredita? Chuva de vento. Teve um rapaz aqui testemunhando ontem, pensou que os postes iam cair. Foi uma chuva assim que alagou totalmente a cidade, o trem ficou debaixo d'água. As estações de trem pararam, ninguém ia para lugar nenhum, os carros pararam. Foi uma chuva assim que nunca aconteceu no lugar. Tanto é que os 7 prefeitos do ABC se reuniram ontem e pediram ao governo do estado e ao governo federal que ajudasse ele na reconstrução da cidade. Ontem apagou a luz aqui de repente e o trovão batia assim no céu, riscava de tal forma que eu falei, meu Deus do céu, parece que estava em cima da casa, sabe? Uma força descomunal, o trovão. Coisa assim que eu, por um momento, falei, eu entrei em oração na hora, falei, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós somos teus servos. Não deixa que nada de mal nos aconteça, Senhor. Afasta esse lugar, Pai. Toda a fúria do inimigo, toda a fúria, Senhor, da tempestade, que nós não tenhamos prejuízo, que não venha cair árvore em nossas casas, ó Pai. Abençoa este lugar, Senhor. Afasta de nós, Pai, essa violência. Eu repreendo em nome de Jesus toda a fúria do inimigo. Na hora entrei em oração, amados. Porque a coisa ficou feia, assim, de uma hora para outra, assim. E a chuva bateu forte mesmo, entendeu? Mas aí foi se acalmando, não demorou mais do que 5 minutos. E ela passou aqui. Passou de boa, não aconteceu nada de grave. Aqui. Mas, por outros lados aí, eu vou te falar, viu? A coisa foi feia. Foi muito prejuízo, com alagamento, carros debaixo d'água. São coisas que estão acontecendo ultimamente, amados, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. A natureza, né, parece estar revoltada com o ser humano. Mas a gente sabe que isso são todos os sinais, são sinais que Deus está mandando com o povo, sabe?
O povo, a maioria do ser humano, eles ignoram a Deus. Eles não reconhecem que Deus está acima de tudo, que Deus é poderoso e que tudo está no controle de Deus. E eles precisam saber disso. O ser humano hoje, com a tecnologia avançada, né, a ciência multiplicada, eles acham que eles têm poder, que eles podem controlar alguma coisa, mas não. Deus está mostrando para ele que eles não têm controle sobre nada, que Deus é que tem todo o poder. Está na mão de Deus. Tanto é que eles previram que ia ter uma chuvinha, mas foi um temporal daqueles que ninguém imaginava. A própria moça da televisão lá, que dá o diagnóstico, falou que as nuvens parecem que se juntaram no céu e foi uma chuva assim que nunca vista naquele lugar. Aqui em Santo André nunca choveu tanto em pouco tempo. Parece que foi 130 milímetros em 40 minutos. Foi o suficiente para parar tudo, parar tudo. Vários shoppings aqui ficaram debaixo d'água. Então, amados, nós precisamos estar sempre em oração, porque a fúria do inimigo, Deus permite que essas coisas aconteçam, que é para o ser humano acordar e ver que Deus é Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Os sinais estão aí. E ele fala: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os remanescentes aqueles que o Senhor irá chamar. Então, amados, na hora que você sentir, você pode clamar. Clama o nome do Senhor, ele virá ao teu socorro. E é assim que tem que ser, e é assim que vai ser, e é assim que nós temos que ser. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, nós estamos aprendendo, nós estamos afiando a nossa ferramenta, para na hora nós sermos livres do que vier a acontecer. Digo mais para você, não só você, mas as pessoas em volta de você também. Entendeu? Porque a bênção de Deus é tão grande, todos que estão em volta serão abençoados através de você. Pode ter certeza disso. Nosso Deus é bom. Aqui. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tenha dúvida disso. Amém? E onde o senhor comentou no Joel 1, tem uma parte que me trouxe a lembrança também, algo que é muito importante durante o jejum, porque eu não sei, acho que deve ser uma percepção talvez de todos também, que durante o jejum a gente vai se sentindo enfraquecido, né? E passa cada coisa na cabeça, né? A gente tem que estar fortalecido mesmo, porque vai acontecendo um ataque, né? Espiritual. Nós estamos em guerra realmente, né? Mas ali em Joel 1, quando o senhor leu ali, ó, no 14 fala: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ou seja, né? Faça o seu jejum e fique em oração, né? Ore, 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 né? Fique orando, né? Durante o jejum, né? O jejum, ele é um momento realmente de nós estarmos ali, é, é como se como Jesus ali, né? Passando por um deserto ali, né? Espiritual ali, uma luta, né? Para que nós possamos adquirir cada vez mais sensibilidade, né? Nos aproximarmos mais de Deus e estarmos sensíveis para escutar a voz de Deus, né? Então, né, é uma oportunidade para nós, né, né, estarmos em oração ali para nos protegermos, né, estarmos protegidos e também, né,
nos alinharmos ali mais com Deus, né? Estarmos mais atentos, né, para escutar a palavra dele, aquilo que ele quer nos direcionar. James, acho que você queria falar alguma coisa. Amém, obrigado. Se me permitir, eu queria, sim, voltar ali no versículo 3. Ele fala assim, o anunciamento, né, onde fala sobre Jesus, que fala... eu vou ler do comecinho aqui. Envio o meu mensageiro diante de ti, e ele preparará teu caminho. Versículo 3. Ele é uma voz que clama no deserto. Ou seja, Jesus era aquele que viria falar sozinho, né? Coisas que ninguém tinha ouvido falar. Até então, todo o povo de Deus, né? Todos os judeus, os descendentes de Abraão, estavam acostumados ali com as doutrinas, estavam acostumados com o que eles estudavam nas escrituras à época, e Jesus vem quebrando tudo aqueles entendimentos distorcidos do que era a vontade do Pai. Ou seja, ele falou sozinho por muito tempo, Esse aqui é João Batista, contrariando viu? todo aquele entendimento. Oi? Esse aqui é João Batista que Isaías acho que se refere aqui, ó. Que é o João Batista que vai vir clamar no deserto, preparando o caminho do Senhor. Ah, Sim, verdade, Pai. Obrigado. Sim, sim, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem razão. Mas eu entendo que o que você estava falando se aplica também. Mas aqui é João É, Batista. mas realmente, obrigado. E depois fala ali no versículo 4, ele fala o batismo com um sinal de arrependimento para perdão dos pecados, ou seja, o arrependimento, ele é a peça-chave ali, o fundamental para que haja o perdão. E eu queria ler aqui uma passagem que fala sobre a vinda do reino de Deus, que está conectado com tudo isso. Posso ler? Está na minha Bíblia aqui. Por favor. Ele vai explicar que ele vai fazer um disclaimer, né, do versículo do capítulo 1, do 14 ao 15, tá? A chegada do reino de Deus foi um elemento central na proclamação de Jesus. Era necessário arrepender-se e crer no evangelho, pois o reino de Deus havia chegado na pessoa de Cristo. O povo de Israel aguardava com ansiedade a vinda do reino, pois cumpriria muitas das promessas de Deus que ainda não haviam se realizado. Quais são elas? O Espírito não apenas viria novamente, como viera no passado, mas também alcançaria cada fiel de modo individual, em cumprimento da profecia de Joel. 2, 28, 32. Satanás seria derrotado, como os exorcismos realizados por Jesus já mostravam. A aliança prometida em Jeremias 31 a 34, seria estabelecida. A ressurreição dos mortos produziria seus primeiros frutos. E o ungido de Deus, o prometido filho de Davi, chegaria. Essas dimensões do reino de Deus já se cumpriram na vinda de Jesus e em sua morte, ressurreição e ascensão. Pouco antes de Jesus e João Batista entrarem em cena, Israel se encontrava sob a opressão romana, desprovidos de verdadeiros profetas e sem a presença ativa do Espírito de Deus. Em lugar de um rei descendente de Davi, um governador romano exercia poder sobre a terra. Nessa situação, o jejum era algo apropriado. Com a vinda de Jesus, também veio o reino de Deus. Olha que maravilha. E ocorreu uma mudança radical.
o Espírito voltou a atuar na terra, operando por meio do profeta João Batista e no ministério de Jesus. Para aqueles que tinham olhos para ver, o Messias prometido, o Cristo, havia chegado. Uma vez que o reino de Deus estava com os discípulos na pessoa de Jesus, eles não podiam jejuar, como faziam os fariseus e os seguidores de João Batista. O jejum havia se tornado inapropriado, pois as promessas do Antigo Testamento estavam se cumprindo. Era tempo de celebrar e banquetear, pois o reino de Deus havia começado. Oh, aleluia. Alguns já estavam entrando no reino e experimentando suas manifestações. Olha que maravilha. O reino de Deus tem uma dimensão futura, ainda não concretizada, que aguarda a volta de Cristo. As esperanças dos judeus, como nação acerca da chegada do reino de Deus, dizem respeito em grande parte a essa dimensão, ainda não, né? Ainda não chegou. O julgamento final do mal, o definitivo estabelecimento da justiça e a erradicação das doenças, da pobreza e até mesmo da morte se cumprirão quando Jesus, o Filho do Homem, voltar em glória, reunir os seus eleitos, julgar o mundo e ressuscitar os mortos. Embora o tempo da volta de Cristo seja desconhecido, os cristãos devem permanecer alerta e aguardar sua vinda na expectativa da revelação da sua glória. E dentre todos esses pontos muito importantes aqui, eu quis destacar aqui, que a gente às vezes é repetitivo, né? Mas assim, Jesus ele veio nos trazer o reino de Deus e ele traz uma amostra do que seria isso. Então, Jesus, ele trouxe a paz, era gostoso estar na presença de Jesus. Ele trouxe esclarecimento, ele trouxe entendimento, ele trouxe a cessão do que, por exemplo, da falta, da fome, do jejum. Não haveria mais fome, não havia mais doenças, porque Jesus, ele veio, ele trouxe aqui, ele deu uma pitada do que é o reino dos céus, né? Desculpa, ele curou milhares de doenças. Ou seja, como fala aqui, no reino de Deus haverá a erradicação das doenças, da pobreza. De que forma? Jesus multiplicou pães, não faltava nada. Onde Jesus estava, onde está o reino de Deus, não falta nada. Não falta alimento, não falta vinho, não há fome, não há doenças. Então, Jesus, ele traz aqui para nós, né? E a gente tem o privilégio de experimentar isso através das Escrituras, de visualizar isso através das Escrituras, como é o reino de Deus. Isso é maravilhoso, mas isso só é possível nós enxergarmos quando nós paramos para refletir na palavra. Se a gente não tem esse tempo de leitura e de reflexão na palavra, esse entendimento não chega até nós, essa clareza. E é preciso que haja esse tempo de reflexão, esse tempo de comunhão, esse tempo de dedicação com Deus, para que nós possamos experimentar o reino, experimentar a graça, experimentar e conseguir enxergar, porque todas essas coisas, elas só aconteceram para aqueles que eram capazes de enxergar. Você vê que Jesus fez muitos milagres, mas nem todos enxergaram isso. Os fariseus, por exemplo, eles estavam cegos pela doutrina e eles não enxergavam até mesmo os milagres e todas as profecias que Jesus vinha cumprindo ali ao longo do tempo. Então, é importante esses momentos são maravilhosos. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um aqui e pela oportunidade de estar podendo refletir na palavra de Deus todos os dias
e poder melhorar a cada dia. Mesmo que eu continue errando, mesmo que eu continue sendo imperfeito, como é a minha natureza, mas eu sei que, graças a Ele e com a devoção que a gente estava comentando no passado, é possível que a gente vá melhorando cada dia. E cada dia a gente vai errando menos. E cada dia Jesus vai nos abraçando, Deus vai nos acolhendo, os anjos vão nos protegendo e a gente vai se afastando ali cada vez mais do pecado, daquilo que nos tira a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa comunhão com Deus, né? Então, é maravilhoso esse momento que a gente tem aqui de que nós dedicamos, né, para refletir e termos a comunhão com Deus, aprender dele, né, e através desse aprendizado da palavra a gente vai transformando aí e nos transformando, e à medida que nós transformamos o mundo ao nosso redor, né? Esses são os frutos, enfim. É o Amém? que você está falando aí de eles não conseguiam enxergar, né? Os fariseus, os milagres de Deus, né? Eles, eles não conseguiam enxergar com os olhos espirituais, né? Porque assim, eles viam, né? E eles questionavam, né? Como é que você está fazendo isso aí no sábado, né? Quem é você para fazer isso, né? Então, assim, é que a gente possa realmente, e a gente hoje em dia aí, né? A gente vê muitas situações onde as pessoas não conseguem enxergar os milagres de Deus, né? O poder dele, né? De que ele realmente é Cristo, né? Ele realmente é o caminho, né? É a salvação, mesmo sabendo que ele transforma a vida de tantas pessoas, salva a vida de tantas pessoas, cura tantas pessoas, mas não conseguem se entregar, né? Não conseguem crer. Naquela época, os fariseus, eles eram dedicados, disciplinados, né? Disciplinados, né? Você falou aí, né? Eles eram disciplinados, né? Eles tinham uma disciplina em relação a Deus, né? Profunda, né? Mas eles não conseguiram ter a devoção, que seria, no caso, como você trouxe, né? A entrega, né? Conseguir ser guiado por Deus, né? Ser guiado ali, como também não tinha o Espírito Santo, né? Presente ali com eles. Mas e aí a gente vê algumas situações onde as pessoas falam, quando eu estou em necessidade, qualquer coisa eu faço, né? Qualquer coisa serve, né? E aí a gente olha lá e esse dia eu estava fazendo uma reflexão, né? Justamente lá em Saul, né? Que foi justamente Saul com esse pensamento de, quando apertar, meu, vai Jesus, vai isso, vai aquilo, vai feiticeiro, vai qualquer coisa, né? O que quando no momento do aperto qualquer coisa serve, né? Não é bem assim, né? A gente precisa ter cuidado, né? Precisa, né, entender quem realmente é Jesus, né? E ele é o único, né? É o caminho, né? Nossa, até esse ponto que você falou aí é muito forte, né? Porque assim, nossa, se você fala, bom, na hora do aperto qualquer coisa serve, e Deus, pela misericórdia dele, te ajuda, Deus é qualquer coisa, para pensar, sabe? Assim, é, bom, eu entendo A gente que no sabe, nosso o inimigo caso aqui, também, o a inimigo também gente tem age, né? essa, O é, inimigo também age, né? Ele também tem poder, né? Então, né? Às vezes ele age entendi para o se ponto que passar você quis por Deus dizer. também, né? Também tem essa, né? Sim, Esses pontos, né? sim, sim, sim. É. Você A está gente falando sabe que Deus é num ponto de a pessoa desesperada buscar qualquer coisa, né? isso, Entendi. né? Buscar em outras fontes, né? Eu já estava Mas a gente sabe refletindo no que sentido que, às vezes, a pessoa fala assim, "Bom, qualquer coisa serve", e aí ela busca Deus, porque ela sabe que existe um Deus. Às vezes ela é até ateu, a pessoa é ateu, mas ela, no momento da dificuldade, ela esquece que ela é ateu e ela pede ajuda para Deus. tem essa questão também. Mas eu estava me referindo mais à questão da pessoa, às vezes, ela buscar em outros, né, outras fontes, né? Não buscar em Cristo, né? Para poder resolver o problema dela, né? Esquecer realmente, né? O poder de Deus, né? Isso é um grande perigo. Foi o que Saul fez, né? Saul foi consultar feiticeiros, né? Consultar os mortos, né? Então, À mesmo medida que Deus não Deus respondia ali a ele, né? ensinando que não, né? Mas a gente vê também que Deus, ele é misericordioso, né? Ele está sempre de braços abertos esperando o arrependimento dos filhos, né? Porque quando Deus não, é, quando ele
quando ele não espera mais, ele vai lá e, como que naquela, né, a, foi a videira, não foi? Ele vai lá e seca, né? Nossa, essa tem folhas, não vai produzir frutos, né? Então essa aqui não tem mais jeito, ele vai lá e seca e corta, né? Então, enquanto ele não faz isso, é porque ele ainda está esperando, aguardando o nosso arrependimento para que a gente possa se aproximar, né? Independente do que a gente faça, né? Independente do que a gente faça. E muitas vezes, inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes, né? Como ele é 70 misericordioso, né? A vezes gente 7. permite que a gente erre, né? E se arrependa, e volte para ele, né? E às vezes a gente erra de novo, mas a gente ele fica, continua aguardando, né? Se arrependa e volte de novo, né? Misericórdia dele, né? Sabe, amados, só para enfatizar o que vocês estão falando, né? Quando Jesus estava na Terra, ele manifestou a doçura e a humildade, né? Ele também não impôs os seus ensinamentos, ele não impôs. Ele deixou que o ser humano tem livre-arbítrio, né? Ele usou apenas para aliviar a dor, curar todos os que vinham até ele. Ele agiu assim, inclusive, e eles agiram daquela forma para prendê-lo, né? Chegaram em Jesus com varapau, com espada, e Jesus foi humilde, se deixou ser preso. Ele tinha um propósito nisso tudo. A Bíblia declara aqui, ó, foi crucificado por fraqueza. Está lá em Coríntios 13, 4. Mas Deus que ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Diante da aparente razão do mais forte, o Senhor Jesus respondeu mediante a razão do amor. Mesmo em nossos dias, Deus não impõe nada ao homem, mas a sua bondade insiste para que o homem se arrependa e receba o perdão dos seus pecados. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu para expiá-los. E não há maior pecado diante de Deus que a pessoa depreciar, né, ignorar a humildade e o amor de Jesus Cristo. Não há maior pecado a pessoa não reconhecer que Deus deu a sua vida por amor de nós. Então é sério isso, amados. Né? Se a gente analisar e ver que ele foi crucificado por fraqueza, ele não, em momento algum, ele resistiu, ele se impôs, ele aceitou. Cuspiram, judiaram, colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, humilharam, chicotearam. Em nenhum momento ele se exaltou, em nenhum momento ele, como ele mesmo disse, ele podia pedir ao pai dele uma legião, né, de, de anjos que viriam ao seu socorro, mas ele não usou desse poder, não usou dessa força. E se entregou por amor de nós. Para que hoje, amados, nós, em Cristo Jesus, podemos todas as coisas. Na humildade, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Ele nos capacita, nos dá ensinamento e sabedoria, para que a gente possa permanecer firme. Eu vejo tudo isso assim, olha, mas é tremendo, sabe, amados? É muito bom. Muito bom saber que Deus está conosco a todo instante, a todo momento. Aí. O tempo se foi. Amanhã a gente continua. Pastor Mário, só falar que eu estou falando de ser grato. Aqui agora é uma época que as árvores começam a dar os brotinhos para voltar a ter as flores, e aí depois vem as folhas,
e depois o fruto em algumas, né? Mas para isso passar, a gente não pensa, né? Sabe que eles estão vindo, que está saindo, mas daí você não pensa por causa de você não ser agradecido. E igual, a gente está aqui com chuva, aquela chuva que é igual um sereno, sabe? Bem Sim, fininha, faz todo mundo ficar sim. doente. Então ela tá vindo domingo foi o dia todo, sábado o dia todo, segunda foi mais ou menos. Agora ontem e hoje tá de novo. Aí você acorda e fala: "Meu Deus, de novo chovendo. Ai, tem que trabalhar". Em vez de falar: "Obrigada, Jesus, está chovendo". Por quê? Porque vai nascer os brotinhos, o Senhor está cuidando das árvores que precisa voltar à vida, porque elas estão aqui totalmente sem folha, aquela coisa mais feia se você vê, como se estivesse morta. Mas olha como ele Sim, é perfeito. Ele manda esse sereno que o ser humano mal agradecido reclama, porque é só o que a gente escuta. De novo chovendo. Ah, não, pelo amor. Entendeu? Em vez de falar obrigada, Jesus, por essa chuva, porque está regando as árvores que vai trazer um ar limpo, uma coisa boa para gente, que daqui a pouco vai dar os frutos, regando a terra, as gramas que estão amarelas começam a ficar verdinha. É isso que está acontecendo, mas a gente para de ver o que Deus está fazendo e pensa só em nós mesmos, só o que você quer. E todo dia tem que ser o que você quer. Então, e esquece de agradecer. O senhor falou e eu falei: Senhor, misericórdia. Porque hoje de manhã eu não reclamei, mas eu falei: uau, chovendo de novo? Aí ia reclamar, né, no fundo. Mas perdoa, Jesus. Muito obrigado por essa chuva. Obrigado por me lembrar, seu Mário. Eu tenho então, é isso tentado aí, ser filho. agradecida, mas a gente tem que ser agradecido em tudo, não só no que nos é conveniente. Nosso Deus cuida de nós, amigo, cuida de nós. Tudo que ele faz é para o bem do ser humano. Todas as É, coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Agora, se sério. tem acontece algo fora do comum, é Deus trabalhando, é Deus É, disciplinando as pessoas, né? Disciplinando, porque você tem que reconhecer, tem que reconhecer Deus. Deus tem que ser reconhecido, afinal de contas, foi ele que criou todas as coisas. E o ser humano o ignora. O ser humano não está nem aí com Deus. O ser humano acha que é o dono de tudo, é, entendeu? Os mais fortes humilha sabe, e despojam os mais fracos. Não tem consciência, sabe? É uma ganância. E Deus está observando lá de cima. Então, quando vem essa fúria, é para que o homem acorde, saber que Deus tem o domínio de todas as coisas, que Deus está no controle. Não pense que o homem mande alguma coisa, não, que o homem não manda nada. Não manda é, nada. Tudo está no controle da mão de Deus. isso. Vamos É isso orar? daí. Maravilha. Vamos orar. Seu Mário, ora pra gente, seu Mário. Com certeza. Agradece aí. Tem muito a agradecer, né? Amém. Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Desta feita para orar, Senhor, porque na Tua presença eu já estou. Mas agora eu quero interceder, Senhor. Interceder pela Rose, pela Ana Maria, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. Eu sei, Pai, que os Teus anjos estão a nosso favor, a nosso serviço. E eu te peço em nome do Teu Filho, Pai. Envia os Teus anjos lá, Pai. Cura, dá estratégia, Senhor. Abençoa a vida da Rose, Senhor, que está cuidando da sua, da sua tia Ana Maria, da sua irmã, da sua família. Abençoa o Fábio, que está lá também, Senhor, levando a palavra, orando, ensinando, Pai, alguma coisa que eles não sabiam ainda, Senhor. Revela a eles, Senhor, e às pessoas que o ouvem, aquilo que está oculto ao entendimento de cada um, Pai, para que eles possam crescer diante de Ti, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor não quer que nenhuma alma sequer se perca,
mas que todos chegam ao conhecimento da verdade, Pai. Então, Pai, visita eles lá, Senhor. Derrama da tua graça, da tua unção, Pai. Dá entendimento e sabedoria espiritual para cada um de nós, Senhor, para continuarmos firmes na tua presença, Pai. Revelando, Pai, a este mundo, aos irmãos, às pessoas que se aproximam de nós, Pai, a tua palavra. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa cada irmão que participou desse devocional, lá na Austrália, meu filho, a sua esposa, as netinhas, Pai, abençoa eles, ó Pai, abençoa, Pai, o Fábio, abençoa, Pai, a Marineide, abençoa a dona Lucinha, Pai, abençoa também, Senhor, a Ruth, que sinto falta do Lucas, Senhor, no nosso devocional, abençoa também o Jurandir, Pai, todos aqueles que estão aqui diariamente, Senhor, nos protege, nos guarda, Pai, nos abençoa, Pai, nos dá um dia de vitória, Pai, na tua presença, Senhor. Seja conosco, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.